Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus. Amém. A gente fez o início do culto e, principalmente durante os louvores, nós podemos ter uma noção sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, dando início a falarmos sobre os 5 pontos do calvinismo. Normalmente, quando nós vamos falar desse primeiro ponto, depravação total, existem alguns textos específicos, principalmente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas hoje nós vamos nos deter em Salmo de número 90. Eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta. Salmo de número 90. É o texto que nós vamos utilizar para darmos vazão acerca desse assunto. Mas antes nós precisamos pontuar algumas coisas acerca daquilo que nós vamos falar. Vimos anteriormente alguns dos nossos irmãos falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Eu espero que vocês se lembrem do primeiro, porque os outros demais estão submetidos ao primeiro, que é somente a Escritura. É por meio da Escritura que nós entendemos quem é Cristo, é por meio da Escritura que nós recebemos fé, é por meio da Escritura que nós conhecemos a graça de Deus, e é por meio da Palavra de Deus que nós também promovemos a glória desse Deus que se revelou na Escritura. E hoje nós começamos a falar sobre os 5 pontos do calvinismo, sendo o primeiro depravação total. Só que eu quero que os irmãos entendam que quando nós tratamos sobre esses assuntos pertinentes à Reforma Protestante e ao calvinismo, nós não estamos trazendo coisas emblemáticas. Nós não desejamos que você postule ou que você coloque nas suas redes sociais que você é calvinista, que você visse uma camisa de um calvinista. Não. Quando nós tratamos sobre esses assuntos, nós estamos apenas enfatizando aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos acerca de Deus, acerca de nós mesmos e acerca da Escritura. Então nós vamos começar a falar sobre os 5 pontos do calvinismo, conhecidos pelo acróstico em inglês PULI, que em português representam a seguinte estrutura, a seguinte sequência: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e, por fim, perseverança dos santos. Então hoje nós vamos nos deter no primeiro ponto, que é a depravação total. Como eu já disse, desde o início do culto nós ouvimos louvores que nos ensinaram acerca da depravação total, e um dos melhores louvores que foi cantado, que foi ministrado aqui pelos nossos irmãos do grupo de louvor, foi aquela que fala sobre, aqui a cantora está pedindo: Senhor, liberta-me de mim. Foi um dos louvores em que mais nós podemos entender acerca desse assunto, depravação total. Teve uma ocasião em que eu cheguei até mesmo a comentar com alguns amigos, dizendo o seguinte: eu me considero um perigo em potencial a mim mesmo. Quando nós entendemos, irmãos, a nossa depravação total, isso nos leva a depender de Deus, a buscar a Deus e principalmente a clamarmos por socorro. Porque o apóstolo Pedro ele vai dizer que todo aquele que invocar ou todo aquele que clamar o nome do Senhor seria salvo. Ele diz isso em uma das suas ministrações no Novo Testamento. E o apóstolo Pedro ele está exatamente enfatizando: todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar no texto ali, está dizendo gritar por socorro, clamar por socorro, será salvo. Irmãos, antes de tudo, de nós entrarmos no texto, é necessário nós pontuarmos, esclarecer 2 coisas importantes acerca desse assunto que nós vamos falar, que é a depravação total, e principalmente o que é calvinismo.
E o que nós estamos tentando dizer com a afirmação ou com essa doutrina de depravação total? Primeiro, que calvinismo, muito mais do que um sistema teológico, é na realidade uma visão de mundo. É uma visão que muitas igrejas, principalmente igrejas de cunho reformado, elas assumem, né? E nós, irmãos, independente da nossa religiosidade ou da nossa denominação, todos nós, seres humanos, assumimos uma visão de mundo, a maneira como nós lemos e interpretamos as coisas que estão ao nosso redor. Trabalho, a família, a vida, todas as coisas que estão ao nosso redor. E o calvinismo é basicamente isso, é uma visão de mundo que muitas igrejas, assim como a nossa, ela assume, porque Calvino, ele não vai falar somente sobre esses 5 pontos. Calvino vai falar sobre a relação da igreja e Estado. Calvino vai escrever sobre diversos assuntos relacionados não só à vida cristã, mas também relacionados à vida como um todo, né? A maneira como nós devemos interpretar e enxergar o nosso trabalho, a nossa responsabilidade social. Calvino fala sobre diversos assuntos. Então, o calvinismo é uma visão que nós assumimos em relação ao cosmos, ao todo. Tá? Esses 5 pontos que nós vamos falar é apenas uma pequena parcela do calvinismo. Tá? E esses 5 pontos se referem somente à doutrina da salvação, ou seja, como se dá a salvação, por meio do quê? Por que nós necessitamos de salvação? E o primeiro ponto já responde por que nós necessitamos de salvação. Porque nós somos totalmente, inteiramente depravados. Nós não buscamos a Deus, nós não desejamos a Deus. Ninguém, nem mesmo uma criança que está sendo gerada em um ventre materno, ela nasce amando a Deus. Ela já nasce destituída da glória de Deus e carece também de salvação. Então, o primeiro ponto já responde o porquê nós necessitamos da salvação. Então, esses 5 pontos falam a respeito somente de como acontece a salvação na minha e na sua vida. Tá? Então, é basicamente isso. Quando nós falamos de depravação total, o que nós estamos tentando dizer com depravação total? Nós estamos afirmando, irmãos, que após a queda do homem, todas as áreas que compõem o ser humano, ou seja, o seu intelecto, as suas emoções, a sua natureza, tudo foi tocada e manchada pelo pecado. Tudo foi contaminado pelo pecado. Embora essas coisas tenham sido afetadas pelo pecado de maneira drástica e profunda, isso não significa que nós perdemos aquilo que Deus incutiu somente nos seres humanos, ou seja, a sua imagem e sua semelhança. Infelizmente, ao longo desses últimos tempos, temos percebido pessoas afirmando coisa que o calvinismo e a teologia reformada nunca afirmaram: a perda total da imagem e semelhança de Deus. Primeiro, porque nós estamos descaracterizando aquilo que é imagem. O que é ser imagem de Deus? Né? Eu vou responder a vocês com outra pergunta: o que nos distingue das demais coisas criadas? O que nos distingue de uma árvore, de um animal, dos céus, dos mares? O que nos diferencia? Lógico, você vai dizer a nossa racionalidade, a nossa capacidade de se comunicar de maneira inteligível. Isso é o que compõe a imagem e semelhança de Deus, é aquilo que nos distingue das demais coisas criadas. Infelizmente, essa imagem e
semelhança, ela foi sim tocada, manchada e comprometida pelo pecado, né? Então, a nossa mente, o nosso intelecto, nossas emoções, todo o nosso ser, tudo aquilo que Deus nos concedeu, foi sim contaminado pelo pecado. E é nesse sentido que nós afirmamos a depravação total. Não existe nada em nós que não tenha sido tocado pelo pecado. Os nossos desejos, nossas emoções, nossa sexualidade, nossa espiritualidade, tudo que nós somos foi sim tocado pelo pecado. E todas as vezes que nós pensamos, agimos, há sempre esse agente por trás, influenciando, tentando nos dominar, que é o pecado. É com isso que nós pretendemos, ao falar e assumir essa doutrina de depravação total. E eu creio, irmãos, que a melhor forma de nós entendermos a depravação total, ou melhor, a melhor forma de reconhecermos quem nós somos, a melhor forma é se nós nos depararmos com quem Deus é. Porque Ele é a nossa base, Ele é a base, o referencial de todo o bem supremo. Nós não afirmamos isso aleatoriamente, nós afirmamos isso com base na Escritura, com base naquilo que Deus se revelou. Ou seja, entender quem Deus é evidência suficiente para nós reconhecermos quem nós somos. Essa é a melhor forma. E Calvino, ele já dizia isso há muito tempo. Ele dizia que a soma do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria, consiste em duas coisas básicas e primordiais. A primeira é conhecer quem Deus é, e a segunda é conhecer quem nós somos. E é uma ordem, existe uma ordem aqui, uma precede a outra. Primeiro nós conhecemos quem é Deus e depois nós conhecemos quem nós somos, e não o inverso. Não o inverso, porque senão nós faríamos bagunça. Primeiro nós conhecemos quem Ele é, e a partir de quem Deus é, nós reconhecemos quem nós somos. Salmo de número 90, irmãos. Moisés escreve o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde, no entanto, murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto, Senhor, os nossos pecados ocultos. Versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido, Senhor? Versículo 12. Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração verdadeiramente sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tenha compaixão dos teus servos. Versículo 14.
Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, esse salmo, ele foi escrito por Moisés durante um dos momentos mais trágicos e dramáticos da história do povo de Israel. Foi um momento em que Israel fracassou em sua fé, em sua obediência para com Deus. O povo acabara de receber a ordem de Deus, o povo tinha acabado de sair do Egito, havia se acampado ao redor do Monte Sinai, passaram um período de cerca de um ano, recebendo as leis, inclusive os decálogos, os 10 mandamentos, construíram um tabernáculo e agora aparentemente já estavam preparados para assumir, para tomar posse da terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Essa é a ocasião, muito provavelmente, em que Moisés tem escrito esse salmo, em que eles deveriam partir do deserto de Sinai rumo a Canaã. O Senhor estava prestes a dar a terra de Canaã como herança ao seu povo, porque Ele é fiel. No entanto, após o relatório dos espias, talvez dificilmente a gente conhece essa história por meio da própria Escritura, a gente conhece mais por causa dos filmes e novelas, mas após o relatório dos espias acerca da terra prometida, o povo de Israel voltou-se contra o Senhor em rebelião e incredulidade e foram condenados por causa da sua rebelião a vagarem pelo deserto durante 40 anos. E esses 40 anos, meus irmãos, representam os 40 dias que aqueles espias estiveram investigando a terra que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. E esses 40 anos, representando esses 40 dias, também tinha a seguinte finalidade: de que os corpos dessa geração que saiu do Egito, tinha como finalidade que os corpos daquela geração tombassem no deserto e somente os seus filhos e netos herdassem a terra de Canaã. Foi essa a sentença que Deus deu sobre o pecado do seu povo por murmurarem, por se rebelarem, não especificamente contra Moisés, mas contra o próprio Deus, que havia dado a eles uma terra que manava leite e mel. E Moisés, que é descrito neste salmo como homem de Deus, ele não teve uma vida lá muito fácil. Ele viveu 40 anos como membro da aristocracia egípcia. Ele viveu 40 anos como filho da filha de Faraó. Mas que por sua escolha, depois desses 40 anos no Egito, ele passou a ser fugitivo. Nós sabemos o motivo. Ele foge do Egito e passa mais 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, onde ele recebeu o chamado de Deus ele recebeu a tarefa mais difícil de sua vida, que era libertar o povo de Deus. E agora, irmãos,
Moisés está incumbido de liderar a maior marcha fúnebre de toda a história da humanidade. O homem que, aos tempos atrás, estava comissionado por Deus a conduzir e a liderar um povo que iria sair vitorioso, e saiu vitorioso, alegre, cantante do Egito, agora está incumbido a liderar e a conduzir aproximadamente aí cerca de 2 milhões de pessoas para os seus túmulos. Não foi nada fácil para Moisés. Essa era a tarefa. Mas é justamente nesse momento drástico da história que este homem declara enfaticamente, irmãos, a essência eterna de Deus. Quem Deus é. E a natureza, irmãos, pecaminosa e mortal da humanidade. É justamente nesse momento histórico, após o momento épico em que Deus, com seu braço forte, como um forte guerreiro, resgata o seu povo, exatamente neste momento da história, em que Moisés também se depara com quem Deus é e quem nós somos. Irmãos, mesmo depois de liberto da escravidão do Egito, mesmo após ter visto as inúmeras maravilhas que Deus havia feito por intermédio de Moisés, mesmo depois de receber as leis cerimoniais, civis, religiosas, os decálogos, mesmo depois de ter visto a nuvem, os trovões, a voz de Deus, mesmo depois de tudo isso, irmãos, o povo de Israel mostrou-se inclinado à idolatria, à luxúria, à ingratidão e à dureza do seu coração. Mesmo depois de tudo que Deus havia feito pelo seu povo, e às vezes a gente se depara, ou até mesmo assistir um filme, e fala, mas que povo miserável, esse povo merece morrer, esse povo merece um castigo, esse povo sequer deveria ter saído do Egito, são os miseráveis, são corruptos, idólatras, ingratos pelo que Deus fez por eles. Mas com toda sinceridade, deixa eu dizer algo para vocês. Essa triste condição de Israel transmite um retrato perfeito do meu e do seu coração. Esse povo aqui está desprezando as leis de Deus, está afirmando: o Senhor não cuida de nós, é eu e você. Porque depois de tudo que o Senhor fez por nós, depois de tudo que Deus operou para nos libertar, para nos livrar do pecado, mesma semana, lá estamos nós de novo, caindo no mesmo pecado. Lá estamos nós de novo, murmurando na face do nosso Deus. Depois de tudo que o Senhor fez por nós, irmãos, lá estamos nós, murmurando, nunca satisfeitos e gratos com Deus. O nosso coração, depois de tudo que Deus se revelou acerca de quem Ele é, aqui está o nosso coração, uma fábrica de ídolos, como afirmou Calvino.
depois de Deus ter se demonstrado o maior, o perfeito, o único, nosso coração é uma fábrica de ídolos. A todo instante, todos os dias, estamos usurpando o trono de Cristo no nosso coração. Então Israel é um retrato perfeito do meu e do seu coração. Essa é a nossa natureza. Esse é o nosso estado, irmãos. Essa é a nossa miséria. Quando nós olhamos para quem Deus é. E o pecado, ele nos impede de nos deleitarmos totalmente no Senhor, de sermos gratos e satisfeitos nesta vida. Israel desejava, irmãos, retornar para o Egito, pensando que por um momento aquele Deus forte os desampararia no deserto. Eles disseram: era melhor nós termos ficado lá. Era melhor nós termos padecido lá. Lá nós tínhamos comida. Lá nós tínhamos segurança. E chega Moisés. Ele dobra o seu joelho e afirma: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração a geração. Depois de toda a desobediência do povo, e essa era uma das coisas importantes que todo líder espiritual fazia no Antigo Testamento, ele sempre se colocava no lugar do povo, ou melhor, como o pior pecador. É isso que Paulo vai dizer: sim, eu sou um dos piores. E Moisés afirma: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E no hebraico, irmãos, essa palavra refúgio não é algo que nós estamos acostumados em nossa língua materna, né? Como aquele espécie de refúgio temporário, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa e a gente vai se refugiar, a gente vai se esconder. Às vezes está acontecendo algum tiroteio, por exemplo, a gente vai se procurar um abrigo, um refúgio temporário. Mas não é isso que o texto, a palavra no hebraico está afirmando. Deus, ele não é um abrigo temporário. Moisés, ao usar esse termo no hebraico, ele está afirmando: o Senhor é o nosso lar. O Senhor é a casa e a morada do seu povo. E diante de toda essa catástrofe, aqui Moisés e o seu povo está passando por conta do seu pecado, Moisés se ajoelha e afirma: o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem sido a nossa casa segura, confortável e imóvel. Enquanto em sua incredulidade e depravação, o povo desejava retornar para o seu antigo lar, Moisés estava afirmando: o Senhor é a nossa casa, a nossa morada. Moisés, ele reconhece que Deus, ele é essencialmente a base, o referencial e a fonte, irmãos, de todo o bem supremo. De todo o bem supremo que nós, o seu povo, pode experimentar. Irmãos, para nós de mente moderna, o início do versículo 2, ele afirma: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra
Esse início aqui, ele menciona os montes sendo criados, essa referência ao monte, para nós, mentes modernas, parece não fazer tanto sentido, mas para a mente do homem do mundo antigo, para os israelitas, os montes representavam tudo aquilo que é firme, confiável e inabalável. E esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter do Deus que se revelou e que cuida do seu povo. Ele é santo, eterno, imutável e transcende toda a sua criação. E ao nos constatarmos quem Deus é, e por meio da sua autorrevelação, a que Ele se deu a conhecer a mim e a você, nós somos surpreendidos por quem realmente somos, frágeis e mortais. Quando Ele continua: tu reduzes o ser humano ao pó. E dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Irmãos, fomos feitos, a Escritura afirma em Gênesis capítulo 1, fomos feitos do pó da terra. E por causa da queda, por causa do pecado e da depravação total do nosso coração, nós retornaremos ao pó. Essa é a sentença, o castigo sobre o pecado, como afirmou Paulo no Novo Testamento, porque o salário do pecado é a morte. E foi justamente por conta disso que Deus sentenciou aquela perversa, incrédula, depravada geração a morrer no deserto após os 40 anos. A morte, irmãos, ela põe um drástico fim em nossas vidas. Ela coloca um fim em toda a nossa vanglória. Ela coloca um fim em nossa arrogância e prepotência, em nossa luxúria e desejos egoístas do nosso depravado coração. A vida, ela é o trajeto rumo à eternidade, mas a morte é a ponte para a eternidade. E se desejamos viver bem, irmãos, precisamos confiar e nos gloriar somente no Senhor, e não no contrário. O apóstolo Paulo vai afirmar à igreja de Corinto: vocês querem se gloriar porque vocês são ricos? Vocês querem se gloriar porque vocês são espirituais? Vocês querem se gloriar de algo? Gloriem-se no Senhor. Gloriem-se nele, e não em vocês mesmos, e não em suas capacidades, e não em sua performance, e não em sua natureza ou habilidades, mas confie no Senhor, confie em Deus. E Paulo afirma: se é para nos gloriar, vamos nos gloriar no Senhor, somente nele, e não em nós, porque estamos sentenciados à morte. Ora, estamos aqui fazendo diversos planos, movidos a granjear o mundo, a ganhar sonhos e objetivos que nós planejamos. Ora, estamos empenhados em tudo isso, mas de repente chega o fim, a morte ela põe o fim. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando as nossas obras elas são feitas no Senhor, nada é em vão, nada é em vão.
versículos de 7 a 10, Moisés, ele fala acerca da ira de Deus. É uma das coisas que nós costumamos ignorar, né? Principalmente em nossa geração. E a semelhança do povo de Israel, nós temos a tendência de ignorar, né? De fechar os nossos olhos para a ira de Deus que se manifesta contra toda impiedade debaixo dos céus, contra a humanidade que tem trocado a glória de Deus e a sua verdade pela mentira e pela corrupção. A ira de Deus, ela se manifesta, irmãos. Ela é evidente. O problema é que nós temos a tendência de fechar os nossos olhos e fazer vista grossa. E a semelhança dos israelitas, a humanidade está tão calejada por sua depravação total, que mal consegue perceber, irmãos, que ela está sob a ira de Deus e não pode escapar da sua condenação. A única coisa que o nosso coração deseja fazer, dia após dia, é fugir de Deus, é se afastar de Deus. E é incrível, irmãos, a maneira sorrateira do nosso coração de ignorar quem Deus é, a sua ira e a sua indignação contra os nossos pecados. Nosso coração, a nossa natureza é tão sorrateira que a gente não percebe que estamos sob a ira de Deus, que nós estamos debaixo da sua indignação, que nós não estamos agradando a Deus. Irmãos, Israel recebeu a lei de Deus. Israel era portador da lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, ela foi inscrita no nosso coração. Mas mesmo assim, o nosso coração tende a nos inclinar e a fugir desse Deus que deseja que nós vivamos para a sua glória e fazer a sua vontade. Mas o nosso coração está inteiramente inclinado a fazer o oposto da vontade de Deus. Nós podemos até dizer e afirmar: eu tenho vontade, eu quero, mas você não pode, você não tem força, você não tem poder para isso. Mas deixa eu lhe dizer algo: quem efetua tanto querer quanto efetuar é Deus. É Deus quem pode regenerar e transformar o meu e o seu coração, que está inteiramente inclinado ao mal, que está inteiramente decidido a fugir de Deus. Mas Deus, Ele é capaz de efetuar tanto querer quanto o efetuar. Isso não depende de você. A única coisa que eu lhe aconselho: grite por socorro. Dobre os seus joelhos e afirme: Senhor, de geração em geração o Senhor tem sido o meu lar. O Senhor tem sido imutável, inabalável. Eu só confio em Ti, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. E as nossas iniquidades estão diante de Deus, desse Deus eterno que não suporta, irmãos, não suporta o pecado que nós brincamos a semana inteira. E nós estamos a todo instante domesticando, alimentando e brincando
com aquilo a que Deus tanto odeia, porque essa é a condição do nosso coração. Nossos pecados ocultos, irmãos, eles estão expostos sob a luz do rosto do justo juiz do universo, e não podemos escapar de suas mãos. Sabe quando você afirma, Deus conhece o meu coração? Irmãos, seria bom se Ele me conhecesse. É justamente porque Ele conhece o nosso coração que isso deveria causar desespero. Porque uma coisa, irmãos, é eu ou vice-versa julgar os nossos pecados. Outra coisa, irmãos, é o juiz do universo. E é Ele que nós temos que prestar contas. E por trás desses versos existe um profundo suspiro e silencioso gemido. Desses versos 7 a 10, existe esse suspiro silencioso, esse gemido silencioso do autor, no caso é Moisés, que reconhece que nessa vida, irmãos, nós cometemos muitos equívocos e realizamos tão pouco a vontade de Deus. Essa é a expectativa da nossa trajetória. Nós cometemos nessa vida muitos, inúmeros erros e realizamos tão pouco a vontade de Deus. Pode pegar a pessoa mais crente, mais religiosa, comete mais erros do que realiza mais a vontade de Deus. Esse é o suspiro de Moisés, que também foi um homem que cometeu muitos erros. Os versos 11 a 12 é basicamente o clímax dessa oração, que fala a respeito da redenção e a verdadeira sabedoria. O versículo 11 é aquela famosa pergunta retórica, que todos já conhecem a resposta. A pergunta é a seguinte: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido a Deus? Uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta. Aliás, todos nós já deveríamos saber a resposta. Nenhuma isso. Sabe por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos e carecem da glória de Deus. Ninguém de fato, irmãos, embora ao longo da história Deus tenha feito diversas demonstrações da sua ira, ninguém de fato conhecia a ira de Deus e a sua cólera, segundo o temor que lhe era devido. Sabe por quê? Israel recebeu as leis, ouviu a voz de Deus, o monte Sinai tremeu, eles ouviram a voz de Deus e eles disseram: nós vamos obedecer, Senhor. Tudo que o Senhor disse, nós vamos obedecer. Eles se esqueceram que a lei tinha como alvo expor o seu coração. E às vezes nós estamos inteiramente envolvidos com a prática do legalismo, com a meritocracia, que nós se esquecemos quem de fato nós somos. E Deus está mostrando quem de fato é você.
A lei nunca foi dada para que Israel a cumprisse. A lei foi dada para expor o que estava lá no fundo do coração deles. Quando a lei dizia: não adorarás outros deuses, Deus estava expondo a idolatria no coração deles. A lei ela foi dada para ressaltar o nosso pecado. Ela não serve para salvação. Não pense que você, não, agora eu vou fazer certinho. Não, agora eu vou obedecer. Isso não vai te salvar. Isso não pode me salvar. E essa é a resposta. Nenhuma pessoa conhece de fato a ira de Deus segundo o temor que é devido a Ele. Irmão, somente Cristo Jesus, o nosso Redentor, em nosso lugar, como nosso representante e como oferta pelos nossos pecados, Ele conheceu e suportou verdadeiramente a ira de Deus segundo o temor que é devido a Deus. Porque embora nós tenhamos percepção da ira de Deus e o quanto o pecado é ofensivo a Deus, nós não temos vergonha na cara. Nós sempre voltamos à prática do pecado, aos mesmos pecados, mas somente Cristo experimentou de fato a ira de Deus com toda a humildade e obediência que eu e você éramos incapazes de realizar. Ele fez no nosso lugar. E somente Cristo Jesus, irmãos, e o seu Evangelho, somente por esses meios é que nós podemos obter um coração verdadeiramente sábio, transformado e regenerado, para amar e reverenciar a Deus, e inclusive para vivermos para a sua glória. Então pare com isso, de toda vez ter que fazer promessa. Não, agora eu vou viver para a glória de Deus. Você não vai, irmãos. Você não vai. Não, agora eu vou fazer a vontade de Deus, agora eu vou viver para Deus, agora eu vou... Não vai. Não vai. Você vai começar bem mal. Mas quando nós pedimos: Senhor, transforma o meu coração, Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor, concede-me o poder do teu Espírito para vencer as tentações, para lutar contra o pecado, para fazer a tua vontade, irmãos. É isso que o Evangelho nos ensina, é depender dele e buscar somente forças nele. Não há nada em nós que nos faça capazes de vencer a nós mesmos. Somente Cristo e seu Evangelho pode transformar o meu e o seu coração. E ele encerra esse salmo de uma maneira bem intensa, irmãos. Até mesmo porque o final, se vocês observarem, ela se repete. Moisés sabe que mesmo diante das inúmeras dificuldades e sofrimento que ele e o povo de Israel está enfrentando, os quais eram o drástico resultado do pecado, ele sabia que Deus é rico em misericórdia, amor e perdão. Deus não mudou o destino daquela geração. Mesmo depois de inúmeras orações de Moisés como essa que nós estamos tratando, Deus não mudou
aqueles corpos iam tombar no deserto. Aquela geração não iria entrar no descanso do Senhor. Deus não mudou a sentença. No entanto, Deus, Ele susteve durante 40 anos aquela nação. Suas roupas não envelheceram, foram alimentados, foram sustentados por Ele. Irmãos, entenda, nós colheremos as consequências, fruto dos nossos atos, nossos pecados. Aquilo que nós cometemos, sempre haverá resultados trágicos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, amor e perdão, Ele há de nos sustentar, Ele há de nos dar força e graça, até que Ele conclua toda a sua obra de redenção. Amém? Oremos. Pai, neste momento queremos te render graças. Por entendermos, Pai, quem Tu és e nos depararmos também com a nossa depravação total, Deus. Ó Deus, queremos deixar de confiar em nós mesmos, para confiar somente no Senhor, para depender somente do Senhor, pois o Senhor é a base e a fonte de todo o bem supremo. Ó Deus, mas em nós habita a corrupção, o engano, a mentira e toda sorte de perversidade. Por isso transforma o nosso coração, Deus. Inclina o nosso coração a fazer a Tua vontade. Trabalha a nossa vontade, Deus, para que ela esteja inclinada à Sua vontade, Deus. Para que possamos viver para a Sua glória e para o Seu louvor, em nome de Jesus Cristo.